Oi, bom, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é quando o exército está todo parado e começa a andar. Isso se chama estrondo de marcha. É a sensibilidade espiritual para ver o que Deus está falando com você, para ouvir Deus. Davi foi ungido rei ainda nos dias de Saul. E Saul começou a persegui-lo incessantemente. Após a morte de Saul, que foi derrotado pelos filisteus, seu filho, de nome Isbosete, assumiu o trono de Israel. Durante esse período, Davi reinou por 7 anos em Hebrom, sobre a tribo de Judá. Quando Isbosete foi assassinado por 2 de seus capitães do exército dele, porque eles gostavam de Davi, buscavam ganhar favor de Davi. Davi, depois que o filho de Saul morreu, Davi foi reconhecido como rei sobre todo Israel. Davi já era conhecido como um capitão destemido do exército de Saul, admirado pelos líderes militares que viam nele um guerreiro corajoso e confiável. Ao saberem que Davi havia sido coroado rei de todo Israel, os filisteus se reuniram para enfrentá-lo. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 e 18, fala: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. E ouvindo isso, Davi foi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Apesar da fama e experiência militar de Davi, ele não confiou na sua própria força. Em vez disso, consultou o Senhor. Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, fala que Davi pediu ao Senhor, perguntando: subirei contra os filisteus? Você vai entregar eles nas minhas mãos? E o Senhor respondeu para Davi: sobe, vai, porque certamente vocês vão vencer. Davi venceu, derrotou os filisteus de forma esmagadora, a ponto de eles se abandonarem até os seus ídolos, os quais Davi mandou que fossem queimados no fogo. Lá em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 12, fala isso. Mesmo depois dessa vitória, os filisteus voltaram a se reunir para atacar Davi. E Davi, de novo, não confiou na sua própria força, mesmo vencendo em sua experiência anterior, buscou novamente a Deus. E lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23,
Davi foi consultar o Senhor. E o Senhor respondeu: não subirás, mas vai por detrás deles. Então vai, ó, o exército dos filisteus vão passar e você vai atrás, com surpresa. Desta vez, Deus deu uma estratégia diferente para Davi. Pediu que ele aguardasse um sinal. Porque Deus ia mostrar como ele ia derrotar os filisteus. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 24, fala: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então você vai se apressar. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Então Davi se apressou, porque o Senhor já tinha ido lá ferir os filisteus. O que esses textos ensinam para nós? Que a gente precisa buscar o Senhor nos momentos difíceis. 2, que as vitórias devem nos tornar ainda mais dependentes do Senhor, de Deus. E 3, tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para ver o que o Senhor está nos falando. E você, tem buscado a Deus quando se depara com circunstâncias difíceis? Está disposto a depender dele mesmo após grandes vitórias? Você tem sensibilidade para ouvir, né, para ver o que ele está falando com você? Você ore, peça a Deus para você ter essa sensibilidade e depender dele. Também leia os textos que foram falados aqui hoje. E não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo, ok? Beijos, Deus abençoe, tchau.